a gente morreu de chorar horrores quando ele começou a falar as primeiras frases. Eu acho que a gente pode passar por 3 etapas. Tem uma etapa inicial que ele falava palavras muito mais soltas, e que ele era muito repetitivo nessas palavras que ele conseguia falar. Depois, num segundo momento, ele começou a ser muito coerente com o assunto que estava sendo falado, então a gente conversava com ele. Ele falava algumas palavrinhas ali no meio que eram totalmente ligadas ao assunto, e agora ele está falando frases, e aí aqui, Marcos, eu em nenhum momento tratei ele de uma maneira diferente do que eu sempre tratei, e aqui eu vou contar uma história que eu já contei pro Marcos. Marcos, acho que estava lá no dia que isso aconteceu. Que ele falou, ele já tinha falado frase pro Marcos, já tinha falado frase pros pais, não fomos as primeiras pessoas agraciadas com ele falando uma frase completa, mas ele fez um esforço e aí ele virou para mim e falou muito devagar. Eu tirei uma foto desse momento, né? Falou para mim e para Camila. Ele olha para mim e para Camila e fala: "Eu gosto muito de vocês." E aí a Camila fica emocionada e eu na hora viro e falo pra ele assim: "Ah, então você me ama!" E aí automaticamente ele levanta o braço esquerdo e me mostra o dedo e já começa a dar risada. Porque tem isso também, a gente vai lá encher o saco dele, o Marcos vai lá brincar com ele, a gente vai lá colocar pilha nele, conversar sobre os assuntos, contar fofoca, falar de ciência, falar de 3 elementos, falar de política, porque isso também faz parte da recuperação dele, né? A gente tratar ele como ele é, que é uma pessoa que está ali no meio e que a gente tem que tirar sarro, e aí eu tiro sarro do tamanho da cabeça dele, ele tira sarro do tamanho da minha cabeça, e aí a gente brinca, e a gente fica botando, o Ruas vai roubar os livros dele, ele fica puto, o Marcos vai lá contar da família, conta a história da família, conta sobre o trabalho, porque ele gosta muito desse tipo de coisa e a gente percebeu que esse tipo de coisa é muito boa para ele. E aí chega nesse momento que o Marcos falou que os médicos falam que ele tem que começar a ter uma vida muito mais próxima do normal. E normal é uma vida que todo mundo tem, com amigos, saindo de casa, visitando lugares, que aí chega nesse segundo momento que o Marcos falou, das pessoas, dos amigos próximos dele, começarem a ir visitá-lo, passam umas horas lá com ele, ele fica cansado muito rápido, então tem que ter esse tipo de compreensão, que você vai lá bater uma meia horinha de papo e tá tudo bem, mas a gente chega nesse momento, né, Marcos? Assim, no início ele não queria, né? Não Então, queria, ele não queria, isso é super importante de deixar claro. Até a gente realmente receber o feedback dos médicos e falar que ele precisa, e aí a gente ir convencendo ele aos poucos para ele poder visitar um pouco mais os amigos e até sair de casa, né? Por mais que a gente queira, ele sempre manifestava que queria ficar em casa. Então, eu me lembro até uma vez que foi a Mila, eu acho que levou ele para a padaria, só para ir lá comprar um pão e voltar, e ele ficou super feliz de ter feito o passeio. A gente falou, pô, vamos fazer mais, vamos sair mais,